Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los para juntos meditarmos num assunto subordinado ao seguinte tema: solucionando conflitos, conservando a aliança. O nosso texto básico está no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 19, versículo 6. E a expressão que eu quero tomar por base nesta ocasião é: o que disse Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós vivemos uma situação inusitada na sociedade brasileira, em que as facilidades para se dissolver uma união são, cada dia que passa, maiores. E de uma maneira tal que hoje as pessoas não querem mais pagar um preço para que se tenha um convívio agradável, que possa ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Quero vos lembrar de uma coisa, que o casamento é tão importante para Deus, tão importante como a igreja. O primeiro casamento foi realizado por Deus no Jardim do Éden. O último casamento será realizado por Deus entre Cristo e a sua noiva. Quero vos dizer que nesta ocasião, quero trazer à vossa memória a importância de uma união. Como disse o escritor na carta aos Hebreus: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se entregam à prostituição, Deus os julgará. Vamos refletir sobre os ataques de Satanás contra o casamento e também as dificuldades que todo casal, que toda a família enfrenta para conservar uma aliança que, quando conservada, traz em si a bênção de Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o surgimento do conflito. Como surge o conflito? Onde nasce? Infelizmente, há muitas pessoas que se esquecem que toda desunião, que todo problema, que toda mágoa teve um início. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Nós precisamos primeiro saber como surgiram os conflitos, como podemos evitar o surgimento dos conflitos, porque depois que acontece, as consequências são trágicas. Hoje as pessoas falam em divórcio, separação, outros já separação de corpos. Mas como chegou a este ponto? O que aconteceu? Qual a origem? Às vezes nós vemos um rio tão bonito, tão volumoso, tão espaçoso, mas esquecemos que a origem dele é uma pequena nascente na montanha. É uma pequena nascente que, se você olhar assim, meu Deus, como é que daqui se formou aquele rio? Com tantos peixes, um rio navegável. Assim são os conflitos. Surge de pequenas coisas, pequenas palavras, pequenos gestos, pequenas declarações que levam as pessoas a uma atitude que resulta numa desunião. Muitas das vezes, o retorno é tão complicado que muitas pessoas nem mais desejam retornar. O primeiro exemplo que eu quero citar para a nossa meditação nesta hora está no livro de Gênesis, Abraão e Sara. Gênesis capítulo 21, do verso 9 ao 12. Porque nós conhecemos de Abraão o quê? O nosso pai na fé. Abraão foi um homem provado por Deus no Moriá, um homem que ofereceu seu filho em sacrifício a Deus. Abraão intercedeu por Ló. Abraão, com 318 homens, venceu aqueles exércitos poderosos. Abraão foi um homem que obedeceu a Deus sem murmurar, saiu da sua terra. Mas vamos observar agora Abraão como esposo. Como era o relacionamento de Abraão e Sara? Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, e Abraão partiu para a terra de Canaã, a sua esposa Sara era estéril, não podia ter filhos. E Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. E ele questionou a Deus, ele: Senhor, como pode? A minha mulher é estéril e o único que eu tenho na minha casa de confiança é um Damasceno. Será que vai ser ele o meu herdeiro? Deus disse: não, de ti. E houve fome na terra e Abraão desceu ao Egito. Quando chegou na entrada do Egito, ele disse para que Sara falasse para todos que era sua irmã. Porque se ele soubesse, pensava Abraão, se ele soubesse que Sara era sua mulher, eles matariam Abraão para ficar com Sara. Depois
Deus puniu a Faraó por seu abuso em relação a Sara. Abraão saiu do Egito e voltou para a terra de Canaã. Só que quando ele voltou, ele levou consigo uma escrava por nome Agar. Deus falou mais uma vez a Abraão que lhe daria um filho. Então ele e Sara, de comum acordo, Sara ofereceu Agar, sua escrava, para que por ela Abraão tivesse filhos. Ou seja, ele tomou um atalho. Quantas pessoas que hoje não sabem esperar o cumprimento da promessa e procuram atalho? Salmo 125, a Bíblia declara: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas observe o versículo 5 do citado Salmo: quanto aos que se desviam por caminhos tortuosos, leva-los-á, Senhor, com os infiéis, com os que obram a maldade. Paz haja sobre Jerusalém. Então Abraão tomou um atalho com o consentimento de Sara, e dali nasceu Ismael. E durante um tempo Deus não falou com Abraão. Depois Deus voltou a falar com Abraão, como se Deus dissesse para Abraão: não era isso que eu planejei para a sua vida, mas eu vou cumprir. E Deus visitou Sara, e aos 90 anos ela teve Isaque. Isaque, o filho da promessa. Porque em Sara, a promessa de Deus foi feita a Abraão, mas em Sara seria bendita todas as nações da terra. Nasceu Isaque. Quando houve uma festa para o menino, Sara observou que Ismael e Agar zombavam de Isaque, seu filho. E aí entra a questão que eu quero mencionar. Sara disse para Abraão: deita fora a escrava e o menino, porque ele não herdará com o meu Isaque. Mas Abraão parou para refletir e disse: não. Pensou consigo: ele também é meu filho. Mas Deus visitou Abraão e disse: dá ouvido à tua mulher. E o que eu quero chegar ao ápice deste comentário sobre Abraão e Sara é que há situações na vida em que Deus fala com o homem como líder espiritual da família. E há situações em que a mulher declara e o homem respeita a sua vontade. E há situação em que os dois entram em comum acordo. Porque, irmãos, autoridade é uma coisa e ser autoritário é outra. Porque o homem que tem autoridade, ele é obedecido na ausência e na presença. E o homem que é autoritário, ele só é obedecido quando ele grita ou quando ele ameaça. Abraão se viu numa situação em que ele precisou atender, dar ouvidos à sua mulher. Me lembro uma vez que estava falando em uma reunião sobre família, em que uma senhora advogada, o seu esposo também advogado, ao final da aula, perguntaram assim para mim: professor, quem manda na casa, o homem ou a mulher? Mas o esposo estava ao lado. E eu disse: é muito simples, minha irmã. Quem manda na casa é a mulher. Ela olhou para ele e disse: não te disse? Aí eu disse: eu não completei o meu raciocínio. A mulher manda na casa, o homem dirige a sua mulher. Há uma diferença muito grande. E ela disse: explique melhor. Eu falei: eu vou usar uma ilustração. A senhora quer escolher o modelo de uma geladeira. Quem escolhe o modelo? Ela disse: sou eu. Quem escolhe a forma de pagamento? É ele. A senhora quer comprar um móvel para o quarto. Quem escolhe o modelo e a cor? Sou eu. Quem dirige a forma de pagamento? Quantos casais hoje vivem em conflito? E o conflito surge numa questão de quebra de braço, de ver quem manda mais, quem tem mais autoridade. Abraão naquele momento cedeu a Sara. Veja que para tomar Agar como mulher, eles entraram em acordo. Para sair da terra de Ur dos Caldeus, só Abraão foi consultado por Deus. Mas para despedir o menino, Abraão soube ouvir a sua mulher. Eu quero dar um conselho aos casados. Saiba, reconheça o momento de fazer valer a tua vontade, de buscar um acordo, também de ceder, de renunciar uma pseudo-autoridade que vai fazer bem para a sua vida. Faça-se tudo de comum acordo entre vós, para que o nome do Senhor seja glorificado. O segundo exemplo de um surgimento de conflito, aí vem o filho de Abraão, Isaque e Rebeca. Em Gênesis, capítulo 25, Isaque casou-se com Rebeca aos 40 anos de idade. E Rebeca era estéril. E Isaque orou 20 anos para ser pai.
E nasceu gêmeos, porque Deus atendeu a oração de Isaac, e havia promessa, porque Isaac era o herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. E nasceram gêmeos, e eles lutavam entre si no ventre. Mas depois de crescido, Isaac amava Esaú, e Rebeca amava Jacó. O que eu vejo aqui, um pequeno conflito surgiu na vida daquele casal. E nesse ponto eu quero frisar bem a preferência dos pais por um ou outro filho. Quantas pessoas amar, nós amamos a todos os filhos. Atenção, damos a todos os filhos. Acontece que às vezes um tem uma deficiência que precisa de um maior cuidado, ou mesmo seja uma enfermidade, mas o amor é por igual. E quando Isaac já estava velho, que Esaú era o seu querido, seu primogênito, e ele disse para Esaú: vai, prepara uma caça, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Mas Isaac já estava cego. Quando Rebeca soube disso, mandou que Jacó pegasse a caça e trouxesse, porque ela ia fazer um guisado, para que a bênção de Isaac fosse para Jacó e não para Esaú. Resumindo, por causa da preferência dos pais por um ou outro filho, houve um grande conflito em que Esaú planejou matar seu irmão. E se não fosse a intervenção de Deus, seria mais uma família destruída, como Adão e Eva. Imagine o conflito de Adão e a questão de Adão e Eva. Que situação que Eva esteve. No mesmo dia, perder 2 filhos, porque o mais velho matou o mais novo e foi expulso do jardim. Ela perdeu 2 filhos no mesmo dia. E se não fosse a intervenção de Deus, como iria perseverar aquela família escolhida por Deus para que através dele viesse o Messias? Mas veja se não há isto na sociedade atual. Quantas famílias estão passando por este problema? E isto, meus irmãos, é o princípio de um conflito que leva à dissolução do casamento. Por isso que o nosso tema, o texto base é: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu quero frisar que estas 2 situações, de Abraão e de Isaac, foram situações não criadas pelo inimigo, mas simplesmente por erros grosseiros cometidos por pessoas amadas por Deus. Quantas pessoas acham que crente não erra no seu casamento? E o erro que eu estou falando não é de traição, não é de infidelidade. É questão de convívio, de comunhão, de respeito. Quando a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, esta honra também envolve a conservação de uma aliança. Em terceiro lugar, Jacó, Raquel e Lia. Gênesis 31, versículo 14 e 15. Jacó, instruído por sua mãe, ele enganou seu pai e tomou posse da bênção de seu irmão. Mas a Bíblia diz em Gálatas que o que o homem semear, isso ele ceifará. E Jacó, que enganou seu pai e tomou a bênção do seu irmão, agora foi enganado pelo sogro. Enganado 10 vezes, segundo o relato dele. E ele estava cansado de servir ao sogro. E os bens do sogro prosperavam, porque Deus abençoava Jacó. E um dia Jacó foi ao campo trabalhar e mandou chamar as suas 2 mulheres, Raquel e Lia. Veja bem que Raquel teve 2 mulheres porque foi enganado pelo seu sogro, Labão. E quando elas 2 chegaram, Jacó expôs a situação. Olha, eu não posso mais ficar aqui com vosso pai. Deus mandou eu voltar para a casa de meu pai, para a terra da minha promissão. Voltar para junto dos meus. E o que vocês decidem? O vosso pai já me enganou 10 vezes. E o seu rosto não é mais favorável a mim como era. E elas 2 disseram: não, nós iremos contigo. Porque se não há ambiente para você aqui, por que nós ficaremos? Quantas pessoas que se esquecem, e eu quero falar sobre um conflito muito atual, é que depois que você casa, a Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher. Esse deixar
é o deixar social, é o deixar espiritual e é o deixar afetivo. Porque muitas pessoas se esquecem que depois que se casa, o pai e a mãe já não são mais família, são parentes. Sogro, sogra, cunhado, são agregados. Mas família é o que é formado através do casamento. E com o surgimento dos filhos, a família se completa. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela, era para ele deixar a sua parentela, mas ele levou sua esposa consigo, Sara. E quantas moças que hoje não têm a atitude de Raquel, de deixar e seguir o seu esposo. O Salmo 45 diz assim, o rei está apaixonado pela sua formosura, segue-o, ele é o teu Senhor. Uma das coisas mais lindas, e eu falei isso numa reunião, que existe no casamento, eu perguntei para os alunos, e uns disseram, é o amor, é o respeito, é a comunhão, é o prazer. O outro dizia, mais jovem, é a paixão. Eu disse, não. O mais importante no casamento, que o casamento é para duas pessoas. São duas que vivem, são duas que lutam, são duas que se amam, são duas que se responsabilizam diante de Deus. Jacó disse para... Agora, imagine se as suas mulheres disserem, eu deixar o meu pai para uma terra que eu não conheço? Meus filhos ser criados sem avô por perto? Não vou. De maneira nenhuma. Mas Deus já havia falado com Jacó que era para ele retornar. Se essas duas mulheres não tivessem a compreensão do que é uma união conjugal, uma união estável, seria mais uma família destruída. Hoje muitas pessoas, quando vão se separar, dizem assim, olha, fica na casa da tua mãe que eu vou para a casa do meu pai. Vamos dar um tempo. Já pensou se Jacó dissesse assim, vamos dar um tempo, eu vou para lá onde está meu pai, e depois eu volto aqui para pegar vocês. Eu venho ver as crianças. Mas Deus preparou o coração daquelas mulheres para conservar uma união estabelecida por Deus. Dificuldade, todos nós passamos. A Bíblia diz, se o homem viver muitos anos e nele tiver contentamento, também deve se lembrar dos dias maus que hão de ser muito. Deus fez um em oposição ao outro. Uma certa amiga minha, de infância e adolescência, foi criado com todo mimo, com todo cuidado. Sempre comeu do bom e do melhor. Casou-se com um rapaz bem de situação. Com 3 meses depois de casado, ele passou por uma dificuldade financeira muito grande, pagando ainda as contas de um casamento luxuoso. Ele foi demitido. E a situação se apertou. E um dia ele chegou em casa com uma bandeja de ovos. E ela perguntou, o que vai ser o nosso almoço hoje? Ovo frito. Ela olhou para ele e disse assim, nunca na casa da minha mãe eu comi um ovo frito. Isso é um absurdo. Ele olhou para ela muito tranquilamente e disse, olha, se você quiser trocar o seu marido por um bife, vai na casa da sua mãe. Eu passei lá perto de um cheiro de bife, mas fica lá, porque durante muito tempo nós só teremos ovos aqui. E ela ficou ali pensativa. E a mãe chegou no portão da sua casa e ela falou isso para a mãe. A mãe disse, minha filha, antes de você nascer, eu comi tanto ovo para economizar, para que quando você nascesse, de nada tivesse falta. Por que você não pode passar por uma prova? Esquece, vive a sua vida, porque Deus vai te dar a vitória. Hoje, ela é esposa de um pastor e ela sabe valorizar os conselhos da sua mãe, mas acima de tudo ela aconselha as mais novas a não deixar que pensamentos e desejos venham a dissociar, a encerrar uma união que é abençoada por Deus. O quarto exemplo que eu quero mencionar sobre o surgimento de conflito é Eucana e Ana e Penina. As pessoas quando falam sobre Ana, Ana, Deus orou e Deus deu um filho. Ana foi uma mulher que era humilhada. Ana foi assim, mas como começou tudo isso? Aonde surgiu esta situação em que Ana se viu envolvida? Ana foi uma mulher, casou-se com Eucana, da região de Ramataim Zofim. E Eucana tinha uma propriedade. Mas acontece que Ana era estéril. E havia uma lei em Israel que se o homem morresse sem deixar herdeiros, a sua herança passaria para outra pessoa. E a lei permitia que o homem tivesse outra mulher simplesmente para que lhe desse filhos. E Eucana tomou posse desta brecha da lei, se pode se dizer assim,
desse dispositivo e tomou a Penina como mulher, para que através dela tivesse filho. Mas o grande amor da vida de Eucana era Ana. E Ana amargurada por isso, porque Ana amava Eucana. E quando elas subiam ao templo, elas subiam para adorar a Deus. Mas durante esse trajeto, Penina ia zombando de Ana, como se dissesse assim uma expressão bem popular: vai árvore seca, vai árvore sem fruto. E o mesmo conflito de Raquel e Lia, que tanto desgaste deu a Jacó no seu casamento. E agora o que eu quero falar aos irmãos é que quando Eucana via Ana chorando, ele dizia: Ana, por que você está chorando, minha filha? Eu não te sou melhor do que 10 filhos. Irmãos, quantas pessoas que querem incutir uma ideia de que marido é mais importante do que filho e de que mulher é mais importante do que filho. São 2 tipos de amores diferentes e completam entre si. O amor de um pai por um filho é diferente de um amor de um esposo por uma esposa. Não mais intenso, não se mede a intensidade. Eucana ignorava a dor de Ana por não ter filhos. E quando Ana chegou ao templo, que chorando falou com o Senhor, Eli, o sacerdote, a tomou por embriagada. Quão terrível é quando uma das partes ignora a dor alheia. Ignora o problema, porque a Bíblia diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. E esse versículo tem que ser aplicado ao casamento. Você precisa sentir a dor da pessoa que Deus colocou ao seu lado, porque são companheiros de uma jornada. Há uma expressão muito usada até na lei, na Bíblia, e nas cerimônias de casamento, eu não gosto muito de usar. É a expressão cônjuge, ou seja, companheiro do mesmo jugo. Eu prefiro a expressão consorte, companheiro de uma mesma sorte. E ali nós vemos que Deus interviu e deu a Ana um filho. E este filho Ana deu ao Senhor. Depois Deus deu mais 5 filhos para Ana, 3 rapazes e 2 moças. Agora, por que Deus interviu? Porque para Eucana o seu problema havia sido resolvido. Ele tinha herdeiros, a sua propriedade teria um herdeiro e a sua geração continuaria. O seu nome não seria apagado em Israel. Solucionou o problema dele. Mas e o problema da esposa? E o problema da esposa? Quantos homens que são assim só pensam em si? E quantas mulheres que são assim só pensam em si? Um colega meu, ele tem um problema sério de diabetes. Sério. Ele tinha um pequeno machucado no pé. E uma pessoa iria casar e convidaram para ser padrinho daquele casamento. E a esposa dele disse: vamos sim. E ela se apressou, comprou as coisas, roupa. No dia, ela foi supervisionar o marido se arrumar. E ele disse para ela: olha, eu não posso botar sapato bico fino, apertado, porque o meu pé está com um machucado. E se esse machucado piorar, vai ser difícil porque eu tenho diabetes. Nada, é só uma festa, não vamos pagar esse mico, como diz os mais jovens. E foi. E ele ali, dado momento, ele falou para mim: olha, Luiz, o meu pé tá nadando em sangue aqui. Quando ele chegou em casa, que tirou o sapato, era uma coisa horrível, sangue demais, estourou tudo. Resumindo, ele foi para o médico, aquilo não cicatrizou e ele perdeu o pé. Por causa de um luxo, a mulher queria se apresentar, ele e a esposa, como os príncipes daquela noite, simplesmente para fazer inveja à sua irmã, mas se esqueceu que o seu marido tinha um problema. Quantas pessoas que ignoram a dor alheia e levam o casamento a uma situação insustentável. O último exemplo do surgimento de conflito que eu quero vos falar é sobre Davi e Mical. Davi casou-se com Mical, filha mais nova de Saul, casou-se com Mical, e Mical amava a Davi. Depois o seu pai a tomou de Davi por inveja e deu a Palti. Depois ela voltou-se para Davi. E quando Davi foi buscar a arca do Senhor, que estava na casa de Obed-edom, segundo Samuel, capítulo 6, ao retornar, Davi estava tão alegre que ele tirou as vestes reais, que eram mais finas, e colocou uma estola sacerdotal de linho que era mais grossa para não ver a sua nudez, e ele estava se alegrando e dançando, bailando em volta da arca, e
todo o povo bailava com ele, homem, mulher, criança, velhos. E Mical da janela observava aquilo. Quando Davi chegou alegre diante de Deus, porque Deus havia feito bem a Israel, Mical disse assim: olha, você parece um bêbado, um vadio, dançando com essas mulheres. Quão desprezível se fez o rei, meu senhor. Davi naquele momento disse para Mical assim: eu nem tenho culpa. Se Deus escolheu a mim e deu a mim melhor do que deu a teu pai, porque estas mulheres que você tanto despreza, delas serei honrado e com elas me alegrarei. Mical esqueceu de separar a realidade espiritual da realidade física. Davi foi um homem de muitas mulheres, mas naquele exato momento, Davi estava se alegrando perante o Senhor com uma alegria espiritual. Hoje, o que mais destrói relacionamento é o ciúme. Existem 3 tipos de ciúme, e isso é bíblico. O ciúme como zelo, o cuidado. O primeiro significado da palavra ciúme é zelo. A Bíblia diz que Jó era conhecido, ou seja, Jó, as pessoas sabiam de Jó, a mulher de Jó sabia sobre ele. Segundo exemplo de ciúme é o ciúme provocado. E o terceiro ciúme é o ciúme diabólico, como está em Cantares capítulo 8. Frio como a sepultura. Olhe para uma sepultura. O que é uma sepultura? Você já esteve perante um jazigo, você sabe. Por fora, uma pedra de mármore bonita com um retrato. Por dentro, sujeira. Por fora, um vivo chorando. Por dentro, um morto apodrecendo. E quantos casamentos não são assim? Por fora, mármore, coisa linda. Por dentro, uma união já destroçada há muito tempo. Me lembro uma certa vez de um amigo meu, que ele chegava na igreja com a esposa de braço dado, e o pastor dizia para mim: Luiz, olha lá, que amor lindo, olha que comunhão. Eu olhei para ele e disse: pastor, que ciúme diabólico. Aquele irmão não podia conversar com ninguém, que depois a mulher dele chegava: o que ela falou contigo? O que aquela mulher queria? Eu notei o olhar dela. Ciúme, descontrole. Um dia eu fui assumir uma congregação e ela disse para mim: irmão, eu sei que Deus lhe usa muito. E eu pensei comigo: ah, Jesus, quando vem elogio, vem treva. Ela disse: eu queria que o Senhor orasse aqui nessa congregação para saber qual a mulher que está dando em cima do meu marido. Aquela situação foi se tornando tão cansativa que aquele moço deixou de ir à igreja. Satanás se aproveitou e hoje ele vive embriagado. A mulher que tinha ciúme de um homem de Deus, hoje ela cuida de um bêbado mal cheiroso. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa de ciúme diabólico? Quem tem confiança, quem ama, respeita. Quem ama, confia. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Digno de honra entre todos sejam o matrimônio. Agora eu falei sobre os problemas, mas como todo pastor é médico da alma, o médico ele aponta a doença e depois aponta o remédio. Então nós vamos falar sobre agora o remédio para conservar a aliança. Primeiro, diálogo. Abraão e Sara, eles dialogavam em tudo. E desse diálogo conservou-se um casamento que aos 90 anos de Sara, eles ainda tinham comunhão, e eu vou falar sobre isso mais à frente. Diálogo, a compreensão. O diálogo é a maneira melhor de você expor aquilo que você pensa e respeitar aquilo que lhe é falado. Porque as pessoas que se acham dono da razão, elas querem impor a sua vontade. E o diálogo é para que haja consenso. É para que o amor não seja sufocado por uma imposição de autoridade. Segundo lugar, compreensão. As mulheres de Jacó souberam compreender as razões de seu marido. Porque se você impor a sua vontade, como é que você pode respeitar a vontade alheia? Não é que a tudo você vai ceder, mas nem a tudo você pode impor. Como eu disse antes, Abraão, houve momento que ele decidiu pela família, houve momento que ele entrou em acordo com a família e houve momento que ele ouviu a família. Se nós não fizermos assim, como o nome do Senhor pode ser glorificado na nossa vida? Como que pode haver uma união correta? Porque quando há um diálogo, há uma aceitação de erros e acertos. Veja uma coisa interessante. Quando Deus veio visitar
Adão e disse: Adão, quem te mostrou que estava nu? Em vez de Adão assumir o seu erro, Adão é o primeiro murmurador da Bíblia. Adão disse assim: a mulher que tu me deste me deu de comer da maçã, do fruto. Foi a mulher que tu me deste. Indiretamente, Adão estava culpando a Deus. A mulher que tu me deste, ou seja, se tu não tivesse me dado mulher, isso não teria acontecido. Agora, quando há compreensão, há uma aceitação dos erros, há uma correção, há o perdão, há humilhação, há uma busca por uma solução. Terceiro remédio para conservar a aliança: respeito. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 22 e 23, depois que Eucana ignorou a dor de Ana, mais à frente nasceu Samuel. E Eucana poderia dizer assim: nasceu o meu menino, esse é fruto do meu amor, é o meu herdeiro. Mas Ana disse para Eucana: eu pedi ao Senhor, e ao Senhor eu vou entregar. Agora eu não subo para o templo contigo, para o tabernáculo, subo depois. E Eucana entendeu a realidade de Ana. Faça como tu desejares. Faça como tu desejares. Que magnanimidade de Eucana nesta hora. Irmãos, ninguém é 100% certo. Ninguém é 100% errado. Todos nós temos virtudes e defeitos. Todos nós temos erros e acertos. Eucana disse agora: mesmo eu desejando tanto este herdeiro, mas Deus tem a primazia. Deus tem a prioridade diante de mim. Tudo isto para que o nome do Senhor fosse glorificado e que Eucana continuasse amando a Ana. Logo depois, Deus, que é um Deus fiel e verdadeiro e galardoador do que os busca, Hebreus capítulo 11, ele deu 5 filhos para Ana. Porque Ana foi fiel. E Deus fez um milagre triplo na vida de Ana. Primeiro, deu um filho. Segundo, conservou uma aliança, um casamento. E em terceiro lugar, deu mais filho. E Deus abençoou a vida de Ana. E o menino Samuel crescia perante o Senhor. Quando há respeito, quando há um desejo de agradar, há a bênção de Deus. Quantas pessoas que têm a sua oração rejeitada. Me lembro de uma certa vez de um casal que eles tinham um conflito muito grande. O esposo era um homem descontrolado, desejava ter relação toda noite. E a esposa era uma mulher que, se ficasse 2, 3 meses sem ter relação, para ela não fazia falta de nada. E havia um conflito entre eles muito grande, mas em vez dele procurar dialogar, compreender os motivos e procurar despertar nela esta área tão importante e vital para a vida, ele dobrava o joelho de um lado da cama e dizia: Senhor, levantava a mão para o céu, contempla a minha luta e a minha necessidade. Ela dobrava o joelho do outro lado e dizia: Senhor, repreende a fúria do adversário. E ficava neste conflito. Um dia eles decidiram conversar comigo, ele que me procurou, e eu disse: eu só posso falar sobre isso se estiver os dois juntos. Porque a palavra que eu vou falar é uma palavra bíblica. Não vou falar de mim mesmo. Porque você não pode aconselhar um casal usando a sua experiência de vida. Porque isso faz parte de uma intimidade que tem que ser preservada. Deus não vive revelando a intimidade de ninguém para profeta algum, porque Deus respeita a nossa intimidade. Agora, infelizmente, há pessoas que não respeitam a sua própria privacidade e acabam usando a sua própria vida para aconselhar alguém e expondo a sua vida ao ridículo. E eu disse para ela assim: irmã, a senhora está muito errada. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 diz: não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por um pouco espaço de tempo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aí ele deu um sorriso, ela baixou a cabeça e disse: mas você também está errado. Porque a Bíblia condena todo o exagero, todo o excesso. O que deve haver é diálogo, respeito, comum acordo. Passado algum tempo, encontrei com ele na rua, ele disse assim, falei: como é que está, meu irmão? Você está bem? Ele estava junto com a esposa. Estou muito bem, pastor. E está vindo gente nova lá para casa. Falei: graças a Deus.
vocês passaram a viver bem. Tudo isto é diálogo. Quantas pessoas que têm problemas conjugais e vão para o monte, vão para as orações. Conheço um caso de um casal que quando casaram era um amor, aquela paixão, mas não se cuidaram, não fizeram o exame de compatibilidade sanguínea, não fizeram o pré-nupcial e não se preocuparam com nada. É amor, é amor. Jesus disse que esse é meu varão, essa é minha varoa e vamos nós. Mas o sangue de um não era compatível com o outro. Nasceu uma criança. A criança veio com um problema sério, porque o sangue não era compatível. Durante 2 anos aquela criança sofreu. E eles chegavam no círculo de oração e alguém dizia, não, isso é uma obra de feitiçaria contra o seu filho, isso é uma obra disso, aquilo outro. A criança morreu. Antes de engravidar, o pastor falou, vocês fazem um exame de compatibilidade sanguínea? Não, pastor, nós nos amamos e Deus já usou um profeta dizendo que agora vai vir um varão perfeito. Nasceu outra criança, pior ainda. E o médico disse, vocês não fizeram exame de compatibilidade sanguínea? Ela disse, não. O pastor de vocês não orientou, vocês orientou. E por que vocês não fizeram? Ah, porque nós nos amamos muito. Ele disse, olha, cuidado, porque o terceiro filho pode ser mongoloide. E aquela outra criança veio a falecer. Irmãos, não devemos espiritualizar o que é material e nem materializar o que é espiritual. Precisamos ter um discernimento da situação para preservar uma aliança, conservar. Em quarto lugar, confiança. Nós falamos sobre o ciúme de Mical. Em Provérbios capítulo 31, fala sobre a mulher virtuosa. Quem achará? A partir do versículo 11. O seu valor muito recede a rubi. E eu perguntei para uma irmã qual a maior virtude de uma mulher. Ah, irmão, ela tem que ser uma pessoa honrada. Ah, ela tem que ser uma pessoa espiritual. Ah, ela tem que ser uma boa cozinheira. Ah, ela tem que saber lavar roupa. Nada disso. A Bíblia diz, Provérbios 31, 12, o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. É a confiança. Nós vemos que em Cantares Salomão, capítulo 6, versículo 3, ela disse, eu sou do meu amado e ele é meu e ele me tem afeição. E eu quero te falar sobre os 3 segredos desta aliança. Primeiro, é de ouro, o metal mais valioso. Segundo, não tem emenda, ou seja, não tem fim. Quantas pessoas eu vou dar um tempo no meu casamento? Fulano, você está casado? Não, eu dei um tempo, mas ainda não separei não, acho que eu vou voltar. E em terceiro lugar, ela é uma aliança. Onde você pode estar na China, você pode estar trabalhando à noite e a sua esposa está em casa. Mas a aliança que você traz no dedo, lembra que você tem uma aliança a ser conservada, a ser zelada, a ser cuidada. Em quinto lugar, fala sobre comunhão. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, a Bíblia declara, o apóstolo Pedro diz, vós, marido, coabitai com as vossas mulheres com entendimento. Você sabe o que é coabitar? Coabitar é dormir junto. Coabitar é ter vida conjugal. Eu quero lembrar para os irmãos que a relação conjugal ela é 20% do casamento, mas é um 20% que pesa mais do que os 80% restantes. Não é que a vida se faça de sexo, mas a união ela é essencial. A união física é o ápice do amor, baseado em 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5, Paulo ensina. E eu vou só resumir tudo isso que está escrito. Depois de casado, sexo para quem gosta é um privilégio. Para quem não gosta, é um dever. É isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas que a título de uma santidade, entre aspas, a título de uma espiritualidade, entre aspas, não valorizam a união conjugal. Eclesiastes 4, 13 diz assim, se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Mas ai daquele que dormir só, quem o aquentará? Paulo diz que a união conjugal ela é tão importante que quando não há uma união conjugal, Satanás tenta pela vossa incontinência. Quantas pessoas são descontroladas nesta área? Tem que haver um equilíbrio. Outros são tão carnais que querem a toda hora. E tem outros que querem ser tão espirituais que passam anos se evitando. Conheço um casal que ele passou a dormir na rede e a esposa na cama. Sabe o que aconteceu? Ele acostumou com a rede e ela acostumou a dormir sozinha na cama. E até hoje é assim. Cuidado, é preciso ter comunhão.
Prosseguindo, outro remédio para conservar a aliança: renúncia. 1 Samuel capítulo 25, depois que Deus puniu a Nabal, o louco, Davi mandou tomar Abigail para ser sua esposa. Todos sabiam que Deus havia dito que Davi seria o grande rei de Israel. E vê-se diante dos olhos de Abigail uma oportunidade de ser a primeira dama da nação de Israel. Mas ela não pensou assim. Ela via o seu casamento com Davi como mais uma maneira de servir. Ela se humilhou e não quis impor uma condição que ela sabia que depois seria acontecer na sua vida. Hoje, infelizmente, as pessoas têm uma ideia errada de uma união, de um casamento. Conheço uma moça que ela dizia assim para mim: olha, Luiz, primeiro que passar eu vou casar. Eu não aguento mais meu pai bêbado. Falei: minha filha, tenha cuidado. Ninguém casa para fugir de uma situação. Hoje em dia, há pessoas que casam primeiro por um erro, uma paixão inconsequente, porque tomou um atalho. Outros casam por uma questão para melhorar de vida financeira, fugir de um problema. Poucos casam por amor. Ela casou com um rapaz que se dizia crente. Com 2 meses de casado, o rapaz tirou a máscara e se revelou um bêbado inveterado. Ela que fugiu de um pai bêbado, que na hora do almoço o cheiro de bebida alcoólica era grande, agora ela dorme ao lado de um bêbado. Ela quis fugir de um problema, mas se deparou com outro. Uma aliança, ela não deve ser feita baseada numa fuga ou numa busca de um privilégio material, mas simplesmente no amor e no desejo de constituir uma família. Conservando a aliança, mais um remédio: prazer. Casamento tem que ter prazer. Eu conversei com uma pessoa algum tempo atrás e ele disse assim: varão, eu estou separado de corpos da minha mulher. Falei: por que você não divorcia, meu filho? Não, quem divorcia vai pro inferno. Eu olhei para ele disse: em casa cada um dorme no seu lado, cada um vive do seu lado, mas na igreja a gente vai de mão dada. Que hipocrisia. Eu disse para ele: me responda uma coisa, que eu sou um pouco leigo no assunto. Não vou nem dizer a expressão burro, que eu posso ofender o burro, mas eu sou leigo no assunto. Qual a diferença entre separado de corpos e divorciado? Me diz qual a diferença. Diante de Deus, essa união já não existe mais de qualquer maneira. Para a sociedade, que pouco se importa com você, que não tem nada a ver com a sua vida, para a família, você mantém uma postura de casado, de feliz, de homem de Deus, mas dentro do seu lar não tem a bênção de Deus. Eu estava meditando ontem sobre Abraão e Sara. Veja bem, ter um filho aos 90 anos é um milagre de Deus. Só que este milagre só foi possível porque aos 90 anos, Sara e Abraão tinham prazer na vida conjugal. Porque, irmãos, por obra e graça do Espírito Santo, só Jesus Cristo nosso Senhor, sem relação com o homem. Milagre foi Isaac nascer e sua mãe ter 90 anos de idade. Mas a vida de comunhão foi que propiciou o ambiente para que aquele milagre pudesse acontecer. Quantas pessoas que querem o milagre de Deus no seu casamento, mas ele mesmo não faz a sua parte. Pedro diz: vós, marido, coabitai com as vossas mulheres com entendimento. Essa é a necessidade. Faz parte do plano de Deus. Tem pessoas que por qualquer 10 centavos param de dormir junto. Isso, em primeiro lugar, entristece o Espírito Santo. Segundo, abre uma brecha para que Satanás venha tentar. E em terceiro lugar, destrói uma aliança. Agora nós já vamos preparando para concluir esta meditação. Porque o objetivo desta palavra que Deus colocou no nosso coração é evitar que hoje... Porque quando se fala em divórcio, muitas pessoas condenam o divórcio. Eu também condeno. Muitas pessoas dizem que é do diabo, isso, é aquilo, é o anticristo e tudo. Mas ninguém se preocupa em prevenir para que não chegue a essa situação. Quantas pessoas que vivem um casamento amargurado, um casamento de fachada, uma união dilacerada, sem a presença de Deus. Na igreja canta, sapateia, planta bananeira e faz aquela coisa toda dentro da igreja, mas em casa não existe união. Aí as orações só chegam no teto e do teto desce. O céu fica como um céu de bronze, não passa nada.
não passa nada. Para que as vossas orações não sejam interrompidas, vivam união. Que para Deus, família é mais importante do que o que você pensa. Agora, irmãos, aliança preservada, conservada, quais são os frutos de uma aliança preservada? Vamos ver quais são os frutos. Da preservação da aliança de Abraão e Sara, foi possível transmitir a Isaac a promessa feita a Abraão. Pela conservação da aliança de Isaac e Rebeca, foi possível passar a promessa para Jacó. Quando Jacó conservou a sua união com as suas duas mulheres até a morte, esta união, esta promessa, passou às 12 tribos, que passou a nação, que formou a nação de Israel, que veio até Maria, que nasceu o Salvador, e que este Salvador morreu na cruz, ressuscitou, e que através da conservação desta aliança foi estabelecida a igreja do Senhor Jesus Cristo, que permanece fiel e firme e que um dia vai casar com Cristo na glória. Apocalipse 19:7 diz que a sua noiva já está adornada e nós aguardamos este momento em que os anjos estarão de pé para receber a igreja para o encontro com Cristo. O que esta aliança produz? Primeiro, comunhão com Deus. Eclesiastes 4:12 diz assim: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. E o versículo 12 ainda diz mais adiante, o escritor ainda diz assim: olha, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. O que é um cordão de 3 dobras no casamento? O esposo, a esposa e o Senhor Jesus Cristo. 3 dobras não se quebra com facilidade. Quantos casamentos em que a mulher ora para que Jesus repreenda o marido? Queima Jeová, a título de uma espiritualidade fajuta. Mas, irmãos, conservando esta aliança, quem é desmascarado é o nosso inimigo. Em segundo lugar, a aliança preservada produz alegria de viver. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:9: goza a vida com a mulher que tu amas, com a mulher da tua mocidade. Casamento não é jugo, casamento não é fardo, casamento não é peso, casamento não é cruz. Casamento é alegria. Casamento é bênção, casamento é vitória. Quando Isaac casou com Rebeca, a Bíblia declara: e ela lhe foi como consolo após a morte de sua mãe. Mas para muitas pessoas o casamento é um velório, é uma cruz. Alegria de viver. Em terceiro lugar, aliança renovada produz orações respondidas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para que as vossas orações sejam respondidas, não sejam impedidas. Tem pessoas, irmãos, que vai para o monte e faz aquela coisa, mas em casa vive mal. Que Deus é esse? Que está com ele no monte, mas não está com ela em casa? Que vida é essa? Que dentro da igreja é uma coisa, é um santo, um homem que Deus me livre. Cospe fogo, como diz o povo aqui. Mas dentro de casa não tem união, não vive. Eu conheci um irmão que na igreja ele era um santão, em casa ele era um leão e no comércio ele era um enrolão. Olha que coisa triste. Um dia a esposa dele disse pro pastor: pastor, eu vou morar aqui na igreja. O pastor disse: por quê, minha irmã? Porque aqui meu marido é educado, aqui ele é respeitador, aqui ele é amoroso. Eu já estou cansado, eu estou falando isso pro senhor que eu já estou cansado. Uma certa vez, nós fomos sabatinar um casal porque o esposo ia ser separado para o presbitério. E eu disse para a irmã: minha irmã, o seu esposo pode ser presbítero? Ela disse: Deus me livre, isso não vale nada. O homem ficou vermelho. O outro componente da comissão perguntou: e agora o que a gente faz? Coloque NAP. Não vai ser separado. Eu chamei o irmão à parte, eu disse: eu quero lhe pedir 2 favores em nome de Jesus. Primeiro, não bata na sua esposa pelo que ela falou. Segundo, muda o teu comportamento, porque ano que vem você pode ser separado. Se você melhorar, cuidar da sua família como é necessário e não agredir mais a sua esposa, você será uma bênção diante de Deus. Mas como pregava aquele moço? Como pregava? Como era? Olha, na palavra não tinha igual, mas tinha esse problema. Em quarto lugar, a aliança renovada produz filhos sadios. Efésios 6:4, filhos sadios. Hoje, a maioria das pessoas que vivem abandonadas nas ruas, menor abandonado, são de lares destruídos, são de união sem nenhum propósito. Quantas pessoas que infelizmente são assim, não tem um propósito na sua vida, não preservam esta união e depois não tem filhos sadios.
Quando eu falo de filhos sadios, eu não falo apenas de delinquência, de saúde, não. Eu falo de vida espiritual, de vida familiar, de amor entre pai e filho, entre mãe e filha, de união, de prazer em estarem juntos. Eu morei num certo lugar, o vizinho da minha direita era crente, da esquerda também. E eu ficava do alto da laje observando. O vizinho da direita, quando ele chegava, que os filhos de longe viam o pai chegando no final do dia, descia aquelas 6 crianças atrás do pai, um agarrava na perna da calça, outro agarrava do outro lado, o outro pedia colo, o outro pegava marmita, o outro pegava bolsa e vinha todo mundo agarrado com o pai. Um chegava em casa, pegava a sandália do pai, o outro pegava a toalha pro pai, era aquela festa. E a esposa falava, menino, seu pai tá cansado. Ele dizia, tô nada, isso aqui me descansou, tirou todo o meu cansaço, deixa eles. E era o pai suado, e era beijo, era abraço, aquela coisa toda. Mas era assim direto. Se o pai viajasse, pelo amor de Deus, tinha uma menina que ela até ficava chorando de noite, difícil de dormir. O vizinho da esquerda, os filhos ficavam do alto da casa olhando. Quando o mais velho dizia, lá vem meu pai, mas era igual rato. Todo mundo se escondia. Ele entrava dentro de casa e ele dizia assim pra mulher, cadê minha toalha? Pega meu short, prepara a comida que eu vou tomar um banho. Cadê as crianças? Estão no quarto. Tá bom, deixa eles esperar. Eles só podiam comer depois que o pai comesse. Hoje, 2 estão presos. Uma se envolveu em prostituição e as outras, nenhuma estão na igreja. E ele bate no peito e diz assim, eu ensinei a verdade a todos eles. Sei, meu irmão, você ensinou a verdade, só não foi exemplo para eles. E em último lugar, a aliança renovada produz certeza de salvação. Quando aquele carcereiro, em Atos 16:31, ficou desesperado porque houve aquele terremoto e os presos fugiram, ele tentou se matar. Paulo disse, não faça isso não, todos nós estamos aqui. Mas o que eu devo fazer? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A salvação não é apenas para o esposo. Não é para o esposo dizer assim, eu sou trigo, a minha mulher é joio, infelizmente. Ainda faz aquela oração, Senhor, prepare e leva. Senhor, prepare e leva. Senhor, queima. Senhor, tira, porque é pedra de tropeço, é cruz. Quantos estão fazendo oração? Eu conheci um que ele fazia esta oração para Jesus tirar a mulher da vida dele, porque a mulher era pedra de tropeço. Empecilho para a obra de Deus. Hoje ele é diabético, se a mulher não cuidar dele, meu Deus do céu. Ninguém cuida, os filhos dizem que se vire, pai. Você não é casado comigo? E aí? Que fim de vida triste. Não é melhor procurar compreender, caminhar junto e deixar, porque tem coisas que só Jesus faz. Como diz Rose Nascimento no seu hino, tem coisas que só Jesus faz. E concluindo, a Bíblia diz, vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Ele deu a sua vida por ela. Cristo ama a igreja. Cristo honra a igreja. Cristo vive pela igreja. Cristo ama a igreja. Deseja a igreja. Espera a igreja no céu. Cristo é o Senhor da igreja. Mas é um Senhor que ama. É um Senhor que vive junto. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. E que cada um de nós venhamos a não nos preocupar se as autoridades liberaram o divórcio. Para divorciar é meia hora. É fácil resolver. Não. Eu quero que você entenda a necessidade de conservar esta união, de conservar este vínculo tão abençoado, porque Jesus declarou que Deus ajuntou, não separe um. Quando ele falou sobre o divórcio, ele disse que o divórcio é por causa da dureza dos corações. Quantos pastores perdem tempo, eu digo perder tempo, condenando o divórcio, mas não ensina como evitar que conflitos levem ao divórcio. Por isso o tema da nossa meditação